que a gente observa é que muitas vezes os pais ficam muito preocupados e muitas vezes muitos pais chegam a falar que eles têm um certo medo de conversar com os seus filhos, porque eles não sabem direito como agir, porque eles já têm tanta opinião. São crianças que já vêm com tanta forma de pensar pronta, que muitas vezes eles ficam sem saber, sem ter um direcionamento. Então é muito sério quando a gente fala da nova geração. É uma geração que ela não pode ficar à margem, é uma geração que ela precisa ser olhada desde muito cedo. Essa também é uma geração em que ela gosta muito de tentar ultrapassar os limites. E por quê? Porque elas já têm uma forma de pensar mais elaborada do que as gerações passadas. Então, muitas vezes, eu ouço os pais dizerem que as crianças dão nó na forma deles pensarem. Muitas vezes eles não têm as respostas e muitas vezes eles ficam sem saber, porque eles conversam com seus filhos e os seus filhos voltam debatendo. E eles debatem de uma forma que muitas vezes os pais ficam sem saber como falar. O que esses pais têm que fazer? Tem que passar a estudar cada vez mais sobre essa geração, sobre como educar essa nova geração. O diálogo ele tem que ser colocado desde cedo, em todos os momentos. E quando se vai falar alguma coisa com o filho, com a filha, e que os pais notam que eles não têm o domínio daquele assunto, é sempre melhor eles primeiro estudarem esse assunto, entender como esse assunto funciona. Precisam muitas vezes verificar que assunto que o seu filho e a sua filha estão falando, sobre o que significa aquele assunto. Então, por exemplo, se for um assunto sobre algo que seja algum assunto tabu hoje. Então, os pais precisam ir atrás desse assunto, precisam fazer pesquisas na internet, em fontes que sejam fidedignas, em fontes que sejam confiáveis, e conversar com seus filhos sobre isso.